A Igreja Católica, que tem a patrística, não concorda com isso. Atanásio não concorda com isso. Desde quando eu concordo com a Igreja Católica, meu filho? Mas pouco a patrística faz parte do acervo teológico da Igreja Católica. Eu quero falar Os sobre protestantes ficaram com a patrística, passou as escrituras. Eu acabei de falar aqui. Então você está fazendo o seguinte: peraí, essa parte está dialogando com a minha fé. Então fico com ela. Não é só essa parte, não. Fico com ela. Mesmo assim, aí diz que o verbo foi gerado. Aí o que acontece? Está dizendo que a própria consciência é a razão dele. Ele está dialogando com o Aristóteles, que é Aristóteles que fala que o Logos é a razão, né? A razão do discurso. Beleza. O Atanásio não concorda com isso. E como chama lá, o concílio que fechou com o Atanásio vai contra. Tu vai deixar eu falar, o Paulinho? Não, só mostrar aqui um negócio pro Alonso. O Alonso, lê aqui, ó, Alonso. Ó. E Espírito Divino, ele se tornou então o Filho de Deus. Pronto, Barreira. É claro que Jesus, na época, como sendo o verbo é chamado de Filho de Deus, e a partir dele ainda não era material, porque aí não dá, né, cara? Tu tá falando ou eu tô falando? Ou você fala ou eu falo. Então nós temos essa questão. Mas mesmo assim, foi a partir daí que como chama lá, o Ario começou a dizer que de fato Jesus era uma criação, certo? O Atanásio, que é o que vai trazer o credo, as nossas igrejas seguem o credo, a trindade clássica. A gente fica com a trindade clássica. Tu é católico, é? Peraí, filho da verdade. Ou você fala ou eu falo. Eu te ouvi até agora. Se você quiser falar, eu me silencio, não tem problema não. O Tiago Então é o seguinte, a gente fica, as nossas igrejas ficaram com o credo atanasiano. A gente acredita que a teologia, por ser uma ciência, ela estava em desenvolvimento. Por isso que quem não crê na Trindade vai dizer que é uma construção teológica posterior, porque não fechou aí. Apesar de já termos no Novo Testamento o que a gente vai chamar de... Como chama, gente? Esqueci a palavra. Não tem, eu digo assim, não tem a palavra, mas tem a... Não tem a palavra Trindade, mas tem o conceito, né? O conceito já estava consagrado no Novo Testamento. Aí a gente pega ali, não, já está consagrado aqui o conceito. Agora, o desenvolvimento, os debates serão depois. É isso que a gente pensa. Então, essa parte aí que se citou, de todos esses pais da igreja, beleza, tudo foi refutado no concílio. O que manda é o concílio que fechou, a gente está com o concílio. Tá certo. Ô, Tiago, quer falar, Tiago? Sim, queria falar um pouco aqui. Vamos lá. De antemão, queria deixar aqui que eu já tive problemas com o senhor, seu Jeremias, e acredito que a gente já tenha se acertado em relação a muita coisa. Mas como a gente está trocando ideia aqui a respeito disso, eu quero deixar claro que eu não compactuo com algumas falas suas, tá? Apesar de respeitá-las. E, primeiramente, quando a gente vai trabalhar João capítulo 14, a gramática ela é essencial para o entendimento, concordo, não nego, de fato ela é essencial. Porém, a gramática ela tem que estar alinhada com um contexto. Se eu pegar uma gramática e tentar fazer a aplicação dela em cima somente de um verso, realmente ali fica complicado. Mas a problemática é que esse verso está dentro de uma perícope, e essa perícope precisa ser analisada de fato. Então, o que eu estou querendo falar? Por exemplo, a gente segue lendo ali, o próprio texto vai dizer que o Espírito da Verdade que o mundo não recebe, porque não o vê nem o conhece, e vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, ele está habitando no presente e vai habitar neles no futuro. O verso 18, do verso 18 até o verso 23, para mim, ele responde muita coisa, tá? Ele vai dizer assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Quem está voltando é o próprio Cristo. E aí ele vai dizer, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Olha aqui, ele estava fazendo a aplicação de que o Espírito viria para habitar neles, nos apóstolos. Mas ele mesmo está dizendo que ele viria habitar nos apóstolos.
E ele vai seguir dizendo: aquele que tem os mandamentos, esse os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também amarei e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ele pergunta a Cristo aqui, ó. Quando tu vai te manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus vai responder: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui eu consigo ver tanto o Pai quanto o Filho vindo, eu não consigo ver uma terceira pessoa, tá? Diferentemente dos testemunhas de Jeová, que creem ali numa teologia Saci Pererê, eu entendo que o Espírito Santo, ele é Deus, mas não uma terceira pessoa, de fato um instrumento, uma ação da qual o Pai e o Filho intermediem e agem no cristão, tá? Isso aí a gente tem vários textos ali para comprovar. A questão aqui ela é muito simples, eu vejo em relação à pessoa, tá? O conceito de pessoa, ele realmente dá uma bagunçada na mente, porque há uma interpretação anacrônica em cima desse conceito de pessoa, da qual a gente tem uma construção, por exemplo, o senhor trouxe ali, não foi Jerônimo, o senhor trouxe quem? Foi Atanásio, né? Atanásio, ele é 4º século. Atanásio é 4º século, se a gente pode falar assim, né? Ele está ali mais ou menos entre 300 e alguma coisa, já seria dentro do 4º século. Então, Atanásio, ele traz, sim, muita coisa nova. O problema de trazer as coisas, entre aspas, novas de Atanásio, seria o quê? Seria eu desconsiderar o que era de fato fé primitiva. E a fé primitiva, ela estava bem mais alinhada com os apóstolos do que uma fé tardia. Por quê? Querendo ou não, a gente vai pegar, por exemplo, Atanásio, vai pegar os pais Capadócio, vai pegar ali outros pais, Agostinho, Jerônimo. Todos eles vão beber de uma água filosófica muito forte com o centro de que a Alexandria pega e espalha isso pelo mundo afora. Então, eu tenho muito problema para entender isso daqui. E para finalizar, a respeito da questão da geração, tá? Eu sempre entendi que o verbo, e eu acho que isso está lá em João capítulo 1, né? O verbo estava com Deus, ali o verbo não estava do lado. O verbo não estava uma pessoa separada. O verbo era a própria sabedoria. O verbo era o próprio logos. E quando a gente olha também o conceito de logos a nível histórico, o próprio logos, ele é a estruturação do universo, o meio do qual Deus faz todas as coisas, a sua própria sabedoria, a sua própria sofia, de fato. Então não existe uma consciência dentro de uma outra consciência. Cristo era o próprio conselheiro do Senhor, Cristo era a própria consciência do Senhor, da qual ele se revela, se manifesta de maneira visível para com os homens. Ou seja, o conceito de pessoa aqui, ele não se dá de maneira separada, ou seja, com uma psicologia diferente, e sim de maneira relacional do próprio Deus consigo mesmo. E isso é manifesto aos homens. E eu vou esperar mais um pouco, não sei se o senhor ainda vai continuar por aí ou não, a gente poderia também dar uma trabalhada a respeito de Isaías, tá? O próprio contexto... Desculpa, o senhor falou? Não, eu disse que depois eu vou responder. Pode continuar. Tá. O próprio conceito do profeta Isaías, para mim, ele esclarece muita coisa, tá? O conceito do profeta Isaías, ele vai trabalhar ali que o próprio tetragrama era quem viria, o próprio tetragrama se enviaria, o próprio tetragrama morreria. Então, eu não tenho como fazer uma aplicação para trazer o conceito de pessoa que é interpretado de maneira tardia. Por exemplo, a gente tem Boécio, tem Descartes, mas o do primeiro século não era de maneira separada, e sim de maneira relacional do próprio Deus consigo mesmo. A gente pode ver até dentro do próprio Tertuliano, ele vai trabalhar o conceito Trinitas, né? Mesmo que de maneira ele trabalha Trinitas, ele não está trabalhando com 3 pessoas distintas, e sim 3 pessoas do mesmo Deus agindo. Certo. Era isso. Certo. Bom, primeiro eu quero dizer... Tiago, tu deveria colocar teu nome aí, bicho, que eu tenho uma dificuldade, eu arrumo problema com pessoas. Vou começar dizendo assim, olha, eu não sei se você soube, eu tive um quadro de Covid muito importante. Eu fiquei na UTI por 21 dias. Foi por um triz, né? Deus não quis que eu morresse. Cheguei muito magrinho em casa, com 46 quilos, foi complicado. Agora pra você virar Unicista. Tive minhas sequelas, e uma delas é não gravar bem algumas coisas, não lembrar algumas coisas. Então, beleza. Porque senão eu não vou lembrar teu nome, aí eu vou chamar de escatologia. Seria bom, é um conselho. 2,
Eu me sinto muito feliz e consolado pelo Espírito Santo através da sua pessoa, porque a gente teve atritos. Eu não tenho dúvida que você foi dialogicamente contaminado por um discurso que passou a me ver com um prisma que era distorcido. Tanto é que quando você levantou a bandeira da paz, imediatamente eu me desarmei. Isso mostrou duas coisas interessantes: um espírito irremediavelmente cristão em você e em mim, porque você foi o primeiro a tomar a decisão de dizer, vamos viver em paz. E a sua paz de Cristo que estava em você, ela dialogou com a paz de Cristo que estava em mim. Eu falei, cara, legal, nós somos irmãos, agora vai dar certo. Então, beleza, fique em paz, daqui para frente a gente vai caminhar, que já estamos caminhando. Agradeço também por você ter atenuado duas ocorrências que eu tive aqui. A mais recente você viu lá na live dos meninos, você intercedeu e disse, olha, não foi assim e tal. E ele depois me procurou e foi bênção, né, que é o irmão Sandro, loucão, grita demais, eu fiquei daquele jeito, mas saiu sem eu querer e eu agradeço porque você atenuou. Legal, agora vamos lá, Tiago. Você leu aqui primeiro João 17, né, 14, 17, diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não se sinta constrangido, que não é minha intenção aqui humilhar ninguém, tanto que eu aprendo com vocês também. Esse convosco, que é um ponto de vista gramatical, mostra que está dentro deles ou estava fora deles? Habita convosco. Ali convosco estava fora deles, até porque o próprio Pentecostes ainda não tinha acontecido, né? Exatamente. Então, convosco, gente, é um pronome, né? Oblíquo. Me, comigo, te, contigo, nós conosco, vós convosco. Está lá nos pronomes oblíquos pessoais. Então, é como se fosse uma preposição com. E a preposição com, já que você tocou na perícope joanina, do enarquein hologos, que é hologos em prostonteon, ali não quer dizer que é dentro, ali quer dizer que é fora. O que nós temos de fato, o irmão Tiago? Nós temos debates teológicos. Isso a gente não pode negar, que está no corredor da história. Uns pais da igreja vão acreditar assim, vão ver assim, vão ler desse jeito. Só que a teologia está em pleno debate e desenvolvimento. Mas o Atanásio estava lá no 4º século, mas ele participava de debates da igreja que estava se estruturando. Mas os que estavam mais perto lá, o Atanásio, eu não estou enganado, eu vi no debate do católico lá, Atanásio não, o Papias, cara, era Papias, era discípulo de João, Papias e o Policarpo, um deles, eu não lembro agora, depois eu vou fazer a pesquisa, parece que deu margem para batismo com crianças, intercessão pelos mortos. Cara, estava perto de João, era discípulo de João, não é por isso que ele sabia não. Você, por exemplo, você pode ser um cara hábil dentro da sua igreja e participar de uma escola bíblica, você vê o professor falando, você está falando um monte de besteira, mas ele é o cara, ele está lá. Só que você teve uma iluminação que ele não teve. A mesma coisa aconteceram com essas galeras aí, esses caras. Se eu não estou enganado também, é na patrística que você vai ter lampejos que vão estruturar a ascensão de Maria, bicho. Tem muita coisa aí, estavam lá perto. Se você levar por esse lado, quem está perto, quem sabe, não vai ficar pedra sobre pedra para nós somos protestantes. Então, beleza. Aí a outra parte aqui que o irmão falou aqui foi o seguinte: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Sim, é verdade. Aí você citou também, se alguém me ama, o Pai o amará, e nós viremos... Não, peraí. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí ele vai dizer aqui, deixa eu ver aqui, então nós viremos para ele e faremos nele morada, no versículo 23. Cara, se Jesus é o próprio Pai, ele não deveria falar no futuro assim, ele deveria dizer o seguinte: então eu virei e farei em vocês morada. Nós não temos uma única ocorrência neotestamentária, Jesus dizendo, eu sou o Pai. Nós temos ele dizendo, quem vê a mim vê o Pai. Nós vimos ele dizendo, eu sou o caminho, né? Rodói, né? Caminho.
como que diz? Ninguém vem ao Pai senão por mim. É claro que ele é o caminho, não é vai, é vem. Aí para terminar, João 5, 31 e 32. Que esse texto é clássico, né? Quando Jesus diz que... como que fala? Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Então a primeira sentença você tem aqui. Ele fala dele mesmo? Fala. É verdadeiro? Não. Aí ele continua. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Então, para o testemunho de Jesus ser consolidado, confirmado, precisa de uma testemunha de fora. Aí João 8,16, aí eu paro para o irmão continuar, diz assim, ó, João 8,16. Ainda que eu julgue, o meu julgamento é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o meu Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Tomara que o irmão não vá, como o Paulinho foi naquela vez, né, dizer, mas Deus não é homem, que não tem nada a ver. Eu acho que o irmão não vai por esse caminho não, mas pode falar. Eu queria falar agora, já que o Tiago questionou o professor, eu queria fazer um questionamento do professor como unicista, porque toda a vida, né, as questões é trinitário e unicista. Eu queria fazer um questionamento do professor, segundo o entendimento que ele tem da Trindade, e que ele citou mais cedo aqui, eu não queria atrapalhar, e estava debatendo aí com o Alonso ainda, quando o Rodrigo estava na live ainda. Professor, o senhor citou para a gente aqui que Deus é uma essência, e nessa essência existe 3 pessoas, correto? Confere esse entendimento, professor? É uma só essência. Professor, eu vou colocar aqui para o senhor, né, porque às vezes que eu peço um trinitário para ele me dar um texto de definição, como o senhor é um homem da gramática, da literatura, da linguística, então você vai entender claramente o que eu vou dizer. Eu pedi muitas vezes a definição de Deus na Bíblia a algumas pessoas, tanto trinitário como TJ e tal, e parece que as pessoas não entendem o que é definição. Diante disso, eu não vou nem lhe pedir. Eu acho melhor eu ser objetivo, mostrar as definições que eu tenho de Deus, do que é ou quem é Deus, certo? Apresentar para o senhor a situação e lhe dizer a complicação que eu tenho de ver hoje a Trindade mediante esses textos que afirmam quem é Deus. Aí o senhor mostra para mim as definições que tem e aonde se baseia, onde eu posso, se eu fosse voltar a ser trinitário, como isso seria se eu tivesse que fundamentar. Aí eu sei assim, você vai se fundamentar dessa forma aqui. Esta definição é isso aqui, correto? Então eu vou apresentar aqui para o senhor os textos e lhe peço esse esclarecimento. Eu vou colocar aqui na tela grande. Eu vou abrir a câmera aqui. Eu vou apresentar os textos agora. Deixa eu só limpar um pouco a câmera aqui, porque ela tá embaçada. Vamos lá, eu separei aqui alguns textos e parece que o pessoal não sabe o que é definição. É muita coisa que eu fico observando, a gente debate mais, que a gente fala uma coisa e o pessoal não entende o que é. Veja só. Definição de Deus. Nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, na oração, no verso 3, ele diz assim, ó: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso aqui é uma definição de quem é Deus. E conhecê-lo é saber quem é Deus, né? Então essa palavra aqui, único, ela vai ser traduzida como mono, como o senhor já sabe. Porém, eu tenho que abrir essa palavra para poder mostrar até quem está na live também aí, né? Respeitando os demais, que eu sei que o senhor sabe já. Palavra mono aqui, ó. Aí um adjetivo, e a gente vai abrir aqui e vai mostrar o seguinte. Palavra mono é único, solitário. Ou seja, o texto está dizendo que só tem uma pessoa. Deixa eu mostrar aqui. Sozinho, sem companhia. Então, a Trindade aplica que são 3 pessoas. Jesus está dizendo, na definição da divindade de Deus, dizendo que Deus é uma pessoa sozinha. Sozinha, ó. Texto aqui, ó. Uma única pessoa.
Então o Lex está me dando esse entendimento, esse é um fundamento. Eu vou aqui para Timóteo, ele vai dizer o seguinte, primeiro texto eu lhe passei, segundo, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Essa palavra aqui também, ela vai ser mono, ao qual eu acabei de apresentar. Ó, mono também, eu acabei de apresentar, mesma definição. Aqui no Salmo, definições de Deus, no Novo Testamento e no Antigo. E vai dizer assim, ó. E saberão, portanto, que só tu, segunda pessoa do singular, isso aqui é o salmista orando, cujo nome é eterno, é único, somente tu, o Altíssimo, é o Senhor, o soberano de toda a terra. Aí se eu for olhar aqui, nessa palavra, significado dela, pronto. Ó, único, essa palavra aqui, ó. Eu vou abrir aqui. Não é só esse texto que tem no Antigo Testamento, é porque eu estou tentando ser rápido. Também é sozinho. Uma pessoa sozinha, certo? Então... Ô PH, não interrompendo seu raciocínio, qual o texto de Salmo que você leu aí? Salmo 83, verso 18. Obrigado. Aqui também, vocês que pegam a Trindade, né? Pega lá o Errad e diz que o Errad lá são pessoas, né? Mais de uma pessoa em conjunto, mas colocado no grego, não eu fiz isso, né? Isso aqui já está aqui, só estou lendo. No grego aqui, Jesus fala, diante do grego, ele aparece só uma pessoa. Esclareceu Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Olhando aqui também, no grego, está me informando que essa palavra único significa o quê? Oi. O Kyrios, o Deus, reis, aqui ó, reis. Aí nós vamos para cá, e esta palavra, ela também vai apresentar uma única pessoa. Um adjetivo, reis. Aí ele vai dizer aqui, um numeral usado universalmente, o único. Aí ó, um homem, ele está falando aqui, e todo ele aqui vai falar sobre ser um sozinho, como mono também. Eu estou só bugando lá isso aqui para poder mostrar aqui, ó. Outro, apenas outro, alguns. Incluindo neutro, um numeral primário, Aí ele vai falar abundantemente homem, outro, apenas, ou tal. Então, essa palavra também vai entrar no entendimento de ser apenas um. Voltando aqui, para finalizar, estou mostrando o que está escrito. Chamar Israel, Salmo também 86, verso 10. Pois tu és magnífico, realiza milagres, maravilhoso, verdade, só tu, segunda pessoa do singular, não plural, que se fosse plural seria vós. Só tu és Deus. Todos esses textos me mostram, pelo menos é o que eu entendo, que Deus é uma pessoa. Essa é a definição que eu estou apresentando da Bíblia sobre Deus. Como é que esses textos apresentam uma pessoa? E a gente pode colocar aqui também, professor, até para essa análise que eu acho que fica melhor para o senhor, como trinitário, seria até melhor a gente ver essa daqui, para finalizar. Aí o senhor responde. O verso 6, como todo mundo conhece, do verso 8, capítulo 8, verso 6. Isso aqui é dito muito, né? E para nós, contudo, há um único Deus. Aí o meu termo aqui não é a palavra Deus, é o único. Por quê? Porque essa palavra aqui vai ser ris também. E aí este entendimento vai cair
Ó, para ris, que é aquela definição de uma pessoa também sozinho, certo? Que eu falei. Um adjetivo, aí vai genitivo, um numeral, universal, em oposição a muitos, ó. Em oposição a muitos, ou seja, não tem como colocar mais de um. Então, como eu vendo esses textos, posso colocar 3 pessoas na definição que a divindade se aponta dentro das escrituras como uma pessoa. Não estou falando de Deus. O que eu trouxe para o senhor foi o conceito da divindade sendo pessoa. Mono, soa. Mono, soa. Mono, soa. Mono, soa. Mono, soa. Mono, soa. Mono, trazendo no grego, no hebraico, soa. Mono, trazendo no grego, no hebraico, alguma coisa, fundamentando na literatura, na parte literária. Só isso. Fica à vontade. Né? Então, a gente entende assim, que a teologia do Primeiro Testamento é uma teologia, essa frase não é minha, né? É uma teologia em fase embrionária. Como eu tenho aqui o Wilmington, que é uma teologia, e também o próprio... Deixa eu ver aqui. O Wilmington e também o Champlin, Norman Champlin, eles que vão trazer esse tipo de conceito. Deixa eu ver se eu achei aqui. Então eles vão falar que esta teologia do Primeiro Testamento está em fase embrionária, e no primeiro momento nós temos ali no Gênesis o sujeito que é plural. Aí é um anacronismo e uma tentativa rabínica para resolver um problema. Qual que é o problema? Se o sujeito é plural, Elohim, qualquer um que sabe que arranha minimamente o hebraico, minimamente sabe que o sufixo rim constitui uma pluralidade. E o singular é Eloá. E esse negócio de dizer, olha, mas é por causa do verbo barar, que está no singular, então o sujeito flexiona-se para o verbo, indo também para o singular, é uma questão, é um debate, tem um debate intenso sobre isso. O Wilmington vai dizer, não estou achando agora a página, eu li ontem em um debate, foi muito bom, me ajudou muito, que é um acadêmico, e também o Norman Champlin, que vai falar dessa pluralidade, e também o Wayne Gruden, né? Que vai falar que o sujeito é plural. E foram ousados. O Wilmington é mais ousado ainda, que diz o seguinte: era para estar, no princípio, criou os deuses. Os deuses. Era para estar assim. Então, neste primeiro momento, temos uma escola que a teologia liberal vai trabalhar como a casa dos eloístas, né? A escola eloísta, que vai constituir de fato uma pluralidade nessa deidade. Eles não são cristãos, eles vão dizer que é plural mesmo, é deuses mesmo. E que Moisés, a quem atribuiu a Moisés, que eles vão dizer que é Moisés, vão dizer que são muitos escribas que escreveram ali, era de fato um Israel em desenvolvimento teológico, ainda numa construção teológica monoteísta. Aí você tem um livro de um cara chamado Dr. Harold Heimer, que ele vai dizer que Israel, daquele tempo do Bereshit, principalmente ele era de fato politeísta. Aí você tem Josué 2, que vai dizer: se parece bem aos vossos olhos, escolham hoje, toma a decisão agora, quem que vocês querem seguir? Se os deuses dos nossos pais, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles são tão ousados que eles dizem que o Josué estava tomando em the present the moment aquela decisão de seguir a Deus agora, o Deus único e verdadeiro. Então, como que a gente resolve isso? Para chegar em Isaías, nesses textos que você citou. A gente vê que de fato há uma pluralidade na divindade. As vozes subsequentes dialogam também como pluralidade, façamos, homem é como de nós, desçamos, quem há de ir por nós, constitui uma pluralidade. Aí em Deuteronômio 6,4, já que é plural, só pode ser uma unidade composta, que é o que já debatemos por aí, Errad, né? Shemar Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. Aqui é a unidade composta com marido e mulher.
Então, para mim, na nossa escola, a gente está indo muito bem, obrigado aqui. A gente vê essa pluralidade. Aí nós vamos ter, depois disso, textos que são de natureza unitária. Até o Paulinho riu, agora ele é unitarista. De natureza unitária, que está em fase de desenvolvimento. Eu sou o Senhor, sou eu mesmo, por mim mesmo, espairei a terra, criei a terra e o céu e tal, beleza, um texto unitário. Depois nós teremos textos binitários, eu e o Pai somos um, ou ainda no Salmo, né, que vai dizer, disse o Senhor ao meu Senhor, são textos binitários. Nós viremos, eu e o Pai, e faremos nele morada, é um texto binitário. E nós teremos textos trinitários, que são esses que nós trabalhamos aqui, os chamados textos supracitados. No batismo de Jesus, a voz no céu, o Espírito em forma de uma pomba e o Filho sendo batizado nas águas. Na fórmula do batismo, Mateus 28, 19, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e na tão aclamada bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Então a gente trabalha esse único aí, não como sendo uma só pessoa dentro da teologia. Por quê? Porque a perícope de João 17, verso 3, Jesus diz, para que todos conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem lá o gnosis, conhecer quem? Ao Pai, né? Pater, como o único Deus verdadeiro, Theos, eu acho que é Aletheia, se não estou enganado, verdadeiro, e a Jesus Cristo que é Kai e Iesu Cristo, a quem tu enviaste, que enviaste apóstolo, né? Foi enviar. Então nós já temos Jesus sendo inserido aí. É assim que a gente trabalha. Aí, para não ser mais prolixo, deixar os irmãos falarem. O Alonso, tu permite só responder ele aqui, cara, que eu vou descer, que eu quero... Quero parar para assistir ali a série do Stranger Things ali, que tô atrasado já. Mas, vamos lá. Eu tenho minhas particularidades. Mas vamos lá. O senhor fez uma pergunta para mim ali a respeito de João 5, né, o professor? Foi João 5,31, se eu não estiver enganado. Perfeito. Esse texto ali, a perícope toda, ela vai falar, e ela não termina no capítulo 5, tá? Ela continua. Ela vai falar ali a respeito do testemunho, né? No verso 32 ele vai dizer ali que quem dá testemunho dele foi João Batista, né? No 33, desculpa. João Batista dá testemunho dele. Vai falar, vos mandastes a João, ele deu testemunho da verdade. Então o que ele está dizendo ali a respeito do testemunho dele, do que ele falava, não poderia ser considerado perante a lei, que está lá em Deuteronômio 19, né? Que ele não poderia dar testemunho dele, senão seria verdadeiro. Mas isso aqui vai terminar lá na frente, a gente vai entender. Depois ele vai falar ali no 36 que as obras que o Pai deu também dão testemunho dele. Sim. Então a gente já tem uma segunda colocação aqui, uma segunda ideia que ele está trazendo dentro do texto que dá testemunho dele. Depois ele vai falar ali no 37 que o Pai que enviou, ele dá testemunho de mim. Ponto. No 39 ele vai falar que as escrituras dão testemunho dele. Exato. E o texto vai decorrer, ele vai falar lá a respeito lá do que ele está fazendo e tudo mais. No verso 8, ele vai trabalhar assim, olha como isso aqui não pode ficar contraditório. João 8,14. Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Aqui a gente tem uma aparente contradição, mas não é. Porque o que ele está botando no capítulo 5 é como se fosse um critério legal humano, ele está fazendo um comparativo. Já no 8, ele mostra já uma autoridade. Então, ou seja, aí ele está fazendo um comparativo. Então, eu não consigo ver que esse texto aqui seja contraditório, porque o próprio Jesus lá na frente vai dizer, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Tá. Sim. Aí só para finalizar, aí no 8:18 ele vai dizer, eu sou o que testifica de mim mesmo, e o Pai que me enviou testifica de mim. As duas testemunhas necessárias. Então vamos lá. Primeiro problema, se você levar por esse lado, eu já vou começar dizendo, os meninos unicistas sabem que eu faço exatamente esse caminho, exceto que eu fico com Jesus de não aceitar o testemunho de homem. Vocês enviaram João deu testemunho da verdade. Mas, conjunção adversativa, eu não recebo testemunho de homem nenhum. Então exclua esse testemunho. É o que Jesus fez. 2.
quando ele fala que o Pai testifica de mim, e lá em João 5, 31 e 32, eu sei que o testemunho dele é verdadeiro, e depois no versículo 39, que é 31, né? No 30, eu acho que qual que é o outro agora? Depois as obras do Pai testificam dele, que é claro, né, para mostrar que ele é o Machia, nos dê algum sinal. Então Jesus dava sinais para algumas pessoas, que legal. Então temos também as obras que testemunham de Jesus, o Pai, as obras e as Santas Escrituras, porque é delas que nós temos, é de onde emerge a cristologia. Olha, aconteceu, não falei para vocês que tudo que estava na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos deveria acontecer sobre mim. É verdade, testemunho. Mas não pode ser a mesma pessoa de Jesus, porque o checkmate está aqui. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Eu não estou sozinho. Paulo Romero fala isso, Natanael Reinaldo fala isso, Walter Martins fala isso. São os expoentes do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa, quando era muito bom. Então não pode ser. Se nós concordarmos, cara, você comprovou, você me refutou, sem ironia. Realmente Jesus é o Pai. Nós temos um problema moral e teológico. Qual que é o problema moral? Jesus é mentiroso. Com base em quê? Nas falas dele. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aí depois as obras, depois as escrituras, menos João. Então não pode ser, cara. Irmão Jeremias. Eu também vou descer. Também vou descer. Depois é só uma pergunta baseada no que você acabou de falar aí. Para você, quem é que testifica de Jesus? Quem é que testifica? Acabei de falar. Cita rapidamente, só para eu... eu disse que testifica de Jesus o Pai, que não pode ser ele se for ele o próprio Pai. Ele é mentiroso com base nele, que ele mesmo falou. E de que maneira que o Pai testifica dele? Agora eu vou dizer. O Pai testifica dele através das obras que o Pai deu para que ele fizesse, que não é ele, é o Pai. As escrituras que mostram que ele é filho do Pai que vem aqui para salvar a humanidade. Bom, deixa eu só completar meu raciocínio agora. Você falou o suficiente. Então você acabou de dizer que o Pai testifica dele pelas obras que o Pai faz ou que Jesus fez? Sim, mas as obras são do Pai. Então, se as obras é do Pai, Jesus é o Pai, porque quem está praticando as obras é Jesus. Agora, outra questão. Deixa eu concluir. Aí você diz assim também que o Pai testifica dele pelas Escrituras. Lá em João capítulo 1 está escrito que o Verbo era quem? Mas não é essa escritura, não. O verbo então, quando Jesus diz que eu não posso testificar de mim mesmo, então temos que analisar corretamente esse texto, porque as escrituras testificam dele. Ele mesmo diz, examinar as escrituras porque elas testificam de mim. Então, assim, se as escrituras não é o Machia, né, o verbo não é ele, então, assim, nós temos um outro problema para resolver. Não é só um problema unicista, mas um problema de todos. O que tu sabe? Qual que é a diferença? Sem você querer ser capcioso. Qual que é a diferença? Já estou saindo, hein? Palavra rema e o logos. Qual que é a diferença? Você está falando dentro do contexto grego, na originalidade da palavra? Palavra rema. O que é a palavra rema e a palavra o logos? Posso pesquisar. Os irmãos aí sabem, o Paulinho... Eu esqueci que era o rema. Eu esqueci que era o rema, mas o logos é a consciência, é a razão. Rema é palavra literalmente, né? Palavra literalmente, exatamente, é outra coisa. O logos é a palavra... é mais filosófico. Legal, Paulinho, vou nessa. Se quiser, a gente marca uma outra conversa. Gostei de conversar, tem que ser assim. Você fica na sua escola, traga seus comentários. Eu ia só fazer um apanhado geral. Professor, depois tem que eu tô falando pelas costas. Eu vou falar assim. Eu quero perguntar uma coisa aqui, ó. Professor, o senhor trouxe verbos lá de vendo, nós façamos e tal, falou dos verbos, certo? Mas o meu questionamento para o senhor não foi do trato dos verbos, foi de definição. Sim. Essa é a minha dificuldade de ver o que as pessoas definem do que é Deus, porque o senhor falou lá do Antigo Testamento, dizendo e tal, só que assim, eu tratei também mais do grego, que é o Novo Testamento, botei Mateus, botei 1 Coríntios aqui, e coloquei Timóteo também, coloquei Jesus também, né, no João 17, e tudo está no grego, no Novo Testamento,
dizendo que Jesus que Deus é uma pessoa. Aí minha pergunta é, se esse texto afirma que Deus é uma pessoa e não uma essência, que é o que o senhor afirmou no começo aqui da live, que Deus é uma essência com 3 pessoas. Para mim ficou contraditório ao texto, porque o texto disse que Deus é uma pessoa, no que eu li até agora. E o senhor, a palavra essência não aparece nas definições. Aí o senhor me trouxe verbo. Deixa eu só concluir aqui, pessoal. Deixa eu só concluir. Aí no texto não aparece essência, aparece pessoa. Nas palavras único, ali são pessoas. Aí meu questionamento sobre a sua fala de Deus ser uma essência é essa. Como é que os textos que eu trouxe afirmam ser Deus uma pessoa e o senhor afirma que Deus é uma essência com 3 pessoas? O senhor coloca na condição de Deus 3 pessoas e o texto está informando que tem uma pessoa só. Então vamos lá. Eu não sei se você percebeu, mas eu fui abruptamente interrompido pelo irmão Escatologia, que disse, tem que descer, não sei o quê. Então eu não avancei mais, porque a tua pergunta, eu tive que fazer um caminho lá do Bereshit até chegar aqui. Então, qual que era o epicentro da tua dúvida? Você disse, peraí, que tem mono. Mono não pode ter mais de uma coisa. Então uma vai excluir outra. Eu ia chegar aí agora, ia dizer, não necessariamente. Porque, veja, mono, quando você tem Jesus, ele vai reinando, a Bíblia diz que quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, claro está que se exclui aquele que todas as coisas lhe sujeitou. Cara, isso é checkmate. Se Jesus é o próprio Pai, não tinha problema de sujeitar ele mesmo. Não tinha problema. Não, peraí, agora você vai trabalhar em filosofia. Tá vendo como que é? A nossa resposta é boa. Aí se você pega também, aí o próprio Cristo vai entregar não, estou te respondendo. O próprio Filho entregará o reino a ele, ao Pai, e Deus será tudo em todos. Aí Deus, nesse sentido, é essa natureza. Aí você pega o Apocalipse 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Ali já está no estado de eternidade, no estado de glória. Não pode ser a mesma pessoa. Não pode ser, cara. Então ali nós temos 2 pessoas distintas. Meu questionamento, não estou falando. Eu entendo o seguinte, eu não estou falando aqui. Você está batendo que Jesus é a mesma pessoa do Pai. Eu não estou dizendo isso. Não, sim. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo nem que Jesus é o Pai, não estou dizendo nada. O meu questionamento é esse. Eu vou repetir de novo. O texto está falando que está falando de Deus. Todos os textos estão falando de Deus. E a Escritura está dizendo que há uma só pessoa sendo esse Deus. Não diz que é uma só pessoa, não. Diz não. Palavra, professor, eu abri todas as palavras aqui, tanto ris como mono, é uma pessoa sozinha. Não é. João 17, verso 3. Para que todos conheçam a ti só. É mono. Isso. Como único Deus verdadeiro. Aí mas tem uma palavra mono é uma pessoa. É uma pessoa, professor. Eu tô falando disso. É isso que eu tô falando pro senhor. Eu não tô tratando de Jesus. Eu não tô tratando de Jesus. Eu não tô tratando da personalidade da pessoa, se ele é espírito, se ele é homem. Mas é a essência da palavra, o significado da palavra. Eu tô falando do significado da palavra mono. O significado da palavra mono é uma pessoa. Aí a minha questão é, se Deus, a palavra Deus, que está em todos esses textos, aparece como uma única pessoa, como o senhor vê 3? Então, mas não aparece como pessoa. Pode aparecer ali como um único ser. A gente crê na verdade. Mas ali não está a palavra ser, Jeremias. Ali está a palavra Deus. Único Deus. Mas isso é ser. Mas você trata Deus como essência, então é único, sim, né? Sim, Alonso, aí que tá, bicho. Quando você vai fazer o estudo do ser, eu quero estudar Deus. É uma pessoa, são 3 pessoas, o estudo é Deus, certo? Então todo você mundo vai fazer Deus, o estudo de Deus, tem um nome, chama-se ontologia. Qual que é a definição de ontologia? O estudo do ser. Quantos seres nós temos em Deus? Um só ser. Quantas pessoas nesse ser? 3 pessoas. Deixa eu ver aí. Ô Jeremias, e quando Jesus Peraí, devagar aí. Tu tá passando rápido aí, ó.
Quando ele sai de Deus, ele deixa de ser Deus, a essência dele tá separado, como funciona? Peraí, unido com... Ó, peraí, ó, B, olha a definição, ó, você tá em definição, vai lá. Lá em cima primeiro. Lá em cima, logos, ó. Não, monos, mono. Tá um monos, em ômicro e sigma final, que é um... Certo, ó, cara, eu estudei esses dias. Meu Deus. Só ler aqui, pessoal. Só ler aqui, ó. Vou só ler, viu? Não tô dizendo nada, não. É unido com o seu substantivo a outros verbos também, de modo que o que é predicado pode ser declarado como se aplicado a uma única pessoa. Tem que começar lá em cima. Tem um nominativo lá em cima. Lá em cima, ó, monos é um nominativo. Aí depois tá lá, né? Ó, legal. Legal? Desce um pouquinho. Sozinho, isolado. Sim. Correto, certo. Vê no dicionário. Então, legal, porque tá no estado de dicionário. Quando você tá no estado de dicionário, você não tem que ficar apenas com o estado do dicionário. Você tem que ficar também com o estado. Cara, é interpretação de texto. Não, quer dizer, então, Jeremias, então quer dizer que a palavra na sua essência, ela tem um significado, mas no texto ela muda de significado. Pelo amor de Deus. Foi o que ele falou. Tem sim. Aqui, porque eu tô dando o texto. Se você vai para teologia, o monos não é uma só pessoa. Eu tô provando aqui. Se fosse uma só pessoa, só pessoa, em Apocalipse 1, Jesus não estaria recebendo revelação dele mesmo. Jesus está recebendo a revelação do Pai. Se fosse uma só pessoa, em João 17, verso 3, para que todos conheçam a ti só como Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E lá está mono. Peraí. Se fosse uma só pessoa, Jesus não receberia o poder que foi lhe dado. E quando diz assim, quando se diz que todas as coisas lhes foram sujeitas, claro está que se põe de fora aquele que todas as coisas sujeitou. Arrebenta com essa coisa aí. É isso que eu ia comentar. Não é assim não. Bom, eu tô indo nessa. Calma, Jeremias. Muito obrigado aí. Mas é isso que eu ia comentar. O Jeremias, ele é o seguinte. A gente citou aqui os pais da igreja que concorda com o que nós acreditamos. Aí o argumento do Jeremias foi o seguinte: eles estão errados. Os discípulos de João estão errados. Com base a igreja católica depois definiu isso. Que eles estavam com Atanásio. O Atanásio também é pai da igreja. Coloca na conta, tá? Não, mas ali rapidinho. Deixa eu só finalizar. Beleza, o argumento do Jeremias foi dizer que os caras estavam errados. Onde, na verdade, Atanásio nem combate Teófilo, nem combate Atenágoras de Atenas, nem combate... Combateu todos eles. Para Atanásio, uma pessoa do pai e outra pessoa do filho. Eu aposto que você não tem esse documento aí dizendo que todos esses... Eu não preciso ter, você pode buscar. Agora...